Boa noite, pessoal. Quero explicar para vocês o fator integrante de equações exatas. Veja só, primeiramente a gente tem que ter essa fórmula aqui, ó. A gente tem que compreender que o m vai ser essa primeira parte da equação, e a gente tem que entender que o n vai ser essa segunda parte da equação. Lembrando que vai ter equações que vai ser, por exemplo, assim, ó, y mais 3x, aí você vai ter que fazer a equação separáveis, né? Porque no lugar do y vai ficar dx, dy, né? Aí você tem que fazer as separações das equações, beleza? Mas aqui já é um caso diferente, né? Aqui ele já está dando dx e dy, então não vai precisar fazer isso. Aqui já está dando dx e dy, então a gente não vai precisar fazer aquilo, né? Mas se der o y', aí você tem que fazer aquela mesma coisa das equações separáveis. Então vamos lá. Vai ficar dm dy. Então o que é que significa isso? Que eu vou fazer a derivada do y. Então o x é constante. Então vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado menos 2xy mais 2. Lembrando que eu vou derivar em relação a y. Então o x é constante. Sendo que o x ele é zero somente quando ele estiver sozinho. Se tiver x com y, eu vou derivar o y e vou repetir o x. Aqui, ó, deu zero, né? Então aqui deu zero. Sendo que aqui é um caso diferente. Aqui está x com y. Então eu vou derivar o y e repete o valor de x, porque ele está com y, certo? Então vai ficar do menos 2x. A derivada de y é 1, né? Mais o zero. Então isso aqui deu menos 2x. Agora nós vamos ver em relação ao n, né? Vai ficar dn sobre dx. No caso do dn, eu vou derivar em relação a x. Beleza? Então vamos lá. Vai ficar 6y ao quadrado menos x ao quadrado mais 3. Então, se eu vou derivar em relação a x, o y é constante. Então aqui vai ficar 0 menos a derivada, né, do x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado vai ficar assim, ó, 2x, 2 mais 1. Né? E aqui vai dar 0, né? Na verdade, pessoal, essa parte aqui, ó, é derivada. Eu estou confundindo derivada com integral. Então vai ser 2 menos 1, né? Aí vai ficar menos 2x, né? Que aqui é derivada. Então, quando desce o 2, subtrai o de cima, né? Então vai ficar 2x elevado a 1, né? Então vai dar menos 2x. Então aqui mostra que elas são exatas, né? Porque eles deram iguais. Eu vou apagar essa parte aqui para a gente continuar. Então, pessoal, essa é a segunda parte agora, né? A primeira parte, a gente separou o m e o n, né? Depois a gente aplicou nessas duas fórmulas aqui. Derivou em relação a y, derivou em relação a x. Né? Lembrando que derivando em relação a y, o x é constante. Derivando em relação a x, o y é constante. Então agora a gente vai aplicar nessas fórmulas aqui. E depois vai integrar, beleza? Então vamos continuar. Então vamos lá, né? Vai ficar dx igual a m. Então m, esse valor aqui, ó, vai ficar 3x ao quadrado menos 2xy mais 2. A gente vai fazer aquela mesma coisinha. Vai fazer regra de 3 e vai multiplicar o dx por esse valor. Então vai ficar d igual a 3x ao quadrado menos 2xy mais 2, aí multiplicado por dx. Aí agora eu vou integrar. A integral disso aqui vai ser apenas ele mesmo. E a integral disso vai ser assim, ó, 3 sobre 2 mais 1
sobre 2 mais 1, aí menos. Lembrando que a gente está derivando, a gente está integrando, na verdade, em relação a x, né? Então, se eu estou integrando em relação a x, o que é que eu vou fazer? Eu vou integrar o x e vou repetir o y. Vai ficar assim, ó. 2x, 1 mais 1, sobre 1 mais 1, repete o y. E nesse caso aqui, ó, a integral de 2 dx vai ser 2x, né? Vou reescrever ela aqui embaixo. 3 dividido por 3 dá 1, né? Então vou cortar, né? Posso cortar aqui também, ó, 2 dividido por 2. Aí vai ficar x à terceira menos x à segunda mais 2x. Só estou esquecendo de uma coisa, eu esqueci de colocar o y aqui, ó. Então vai ficar x ao quadrado y, né? Lembrando que o xy já estava aqui, ó. E eu integrei em relação a x. Se eu integrei em relação a x, o y é constante, né? Sendo que o x e y tá junto. Então eu vou ter que repetir o y e só vou integrar o x. Beleza? Por isso que ficou x ao quadrado y. Eu esqueci de colocar o y. Não esqueça desse detalhe. Aí vai ficar x à terceira menos x elevado ao quadrado vezes o y mais 2x. Aí agora a gente vai colocar o h, né? E a gente vai descobrir esse h. Posterior a isso a gente vai descobrir esse h. Eu vou apagar tudo isso aqui para a gente continuar aqui, beleza? Aí pessoal, lembrando, né? Eu já apaguei, né? Coloquei aqui em cima. Que a gente já usou essa fórmula aqui, ó. E descobriu isso. Aí agora a gente vai usar a fórmula do n. A gente já usou a fórmula do m. E agora a gente vai usar a fórmula do n. Beleza? Aí agora a gente vai fazer substituição, né? No lugar desse negocinho aqui, ó, a gente vai colocar esses valores. E no lugar do n, a gente vai colocar o próprio n. Beleza? Eu vou reescrever aqui. Então, pessoal, eu reescrevi, né? No lugar disso aqui, né? Eu coloquei esse valor. E no lugar do n, eu coloquei o próprio n. Então, a gente tem que entender uma coisa. A gente vai derivar agora em relação a y. Se eu derivo em relação a y, o x é constante. E se o x estiver junto do y, ele vai ser constante. Mas o que acontece? Eu só vou derivar o y e repete o x. Então vai ficar aqui, ó. O x é constante, então vai ficar zero. Como o x está junto com o y, eu vou derivar o y e o x repete. Então a derivada de y é 1, né? Então eu vou repetir o x ao quadrado. Aqui vai dar zero, porque estou derivando o y, então o x é constante. Então vai dar zero. Mais o h, né? Que a gente quer descobrir o h. Beleza? E agora a gente vai igualar com n, né? Vai ficar 6y ao quadrado menos x ao quadrado mais 3. Pronto. Então, pessoal, vocês podem observar aqui, né, que a gente pode cortar esse com esse, né? Mas eu vou mostrar por quê. Veja só. Se eu passar esse menos x para lá, eu vou passar para lá, beleza? Para vocês entenderem. Fica menos x ao quadrado. Se eu vou passar ele para o outro lado, vai ficar mais x ao quadrado. Então eu posso cortar os dois, né? Mais o h, y, igual a 6y ao quadrado mais 3. Lembrando que a gente fez uma derivada aqui. Se eu derivei ele, o h vai ficar h', né? Porque eu derivei ele aqui. Então vai ficar h'. Eu esqueci desse detalhe, não esqueça, viu? Como a gente está derivando, então a derivação dele é a linha aqui, ó. Vai ficar h', né? Então, no lugar de h', é a mesma coisa da gente colocar dh dy. Beleza? Porque não é derivada, então vai ficar dh dy.
igual a 6y mais 3. 6y ao quadrado mais 3. Qual é o próximo passo agora? Agora eu vou integrar eles. Então agora eu vou integrar. Aí a integral de dh, não é isso? Vai ser o próprio h. E vocês têm que lembrar também que eu vou ter que fazer isso aqui. Antes de integrar, eu tenho que fazer esse passo aqui, né? Como dy está aqui, vai passar para lá. Vai ficar dh igual a 6y ao quadrado mais 3dh. Aí agora eu integro, né? Aí a integral de dh vai ser h. E a integral de 6y ao quadrado vai ficar 6y ao quadrado, 2 mais 1, sobre 2 mais 1. E a integral de 3dh vai ficar... Na verdade não é dh não, aqui é dy, né? Aqui é dy. Cuidado para não confundir também. Então a integral de 3dy, porque eu multipliquei aqui, ó, aí o dy veio para cá. Aí a integral de 3dy vai ser 3y. Eu só vou eliminar o d, né? Por isso que fica dy. Fica 3y na verdade, né? Aí eu elimino o d e fica 3y. Então aqui resolvendo vai ficar h igual a 6y a terceira sobre 3 mais 3y. Eu posso dividir aqui, né? Então vai ficar 2y a terceira mais 3y. Fica h igual a isso aqui. Aí agora, pessoal, simplesmente no lugar do h, vocês vão substituir aqui, ó. E finaliza a questão, beleza? Eu vou colocar ela aqui embaixo, pra gente finalizar. Na verdade, eu vou apagar tudo para vocês não confundirem. No lugar do h, a gente vai colocar esses valores aqui, ó. E finaliza, beleza? Aí agora, pessoal, é a parte mais fácil, né? A gente só vai colocar no lugar do h, né, o h, né? Só isso. Aí agora a gente finaliza. É a parte mais fácil dessa questão, né? Que é só substituir e acabou-se. Aí vai ficar y3 menos x ao quadrado y mais 2x. Aí, ó. Mais 2y a terceira mais 3y. Só falta uma coisa agora. Depois disso tudo, a gente vai igualar a constante. Pronto. Finalizou a questão. A gente finaliza aqui. Tem esses passos a passos, né? E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Mas antes de finalizar, eu queria mostrar a vocês o passo a passo que a gente fez, né? Primeira coisa, a gente aplicou nessas fórmulas aqui para saber se era exato ou não. E depois a gente colocou nessa fórmula do m, né? Logo depois a gente integrou, né? E depois a gente precisou descobrir o h. Aí, para descobrir o h, a gente aplicou na fórmula do n. Depois que descobre o m, a gente vai substituir o h na fórmula do m, desse y estranho, né? A gente vai substituir no lugar dele, que é justamente aqui, ó. Aí a gente finaliza, beleza? Esse é o passo a passo. São esses 4 passos, beleza? Então, ótimos estudos aí para vocês.